Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um daqueles vídeos onde eu sento e converso com vocês. Mais uma vez estou aqui na área externa da casa e hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes e a baixa visão. Como que ela interfere, na vida de uma pessoa que tem baixa visão. Mais uma vez, esse vídeo é sem roteiro, a gente vai estar conversando. Imagina que você está sentada comigo e ouvindo tudo que eu estou falando para você. Então já pega aí seu chá, seu café, sua água, o que você gosta e senta aí para a gente conversar um pouco. Antes disso, deixa eu trazer aqui para vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa deficiência, caiu aqui agora e não sabe nada, tem uma playlist aqui no meu canal onde eu falo só sobre esse assunto. O link dela eu vou estar deixando aqui no box de descrição para que você possa maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa nesse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Mas vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu quero falar para vocês o que são as crenças, Crenças limitantes e tem as crenças que não são limitantes, Então vamos lá. Crença nada mais é do que as coisas que você acredita, coisas que você tem como verdade na sua vida. As crenças limitantes são pensamentos ruins, digamos assim, que não são legais de você ter na sua vida. Já as crenças positivas, digamos assim, são as crenças realmente boas que você tem na sua vida. Vamos lá para o lado da baixa visão, por exemplo. Se você tem uma crença aí na sua cabeça de que pessoas com baixa visão não podem fazer faculdade porque é muito difícil, isso é uma crença limitante, porque você está olhando para o lado negativo da coisa e isso vai acabar te limitando de fazer alguma coisa no futuro, ou seja, uma faculdade. Por outro lado, se você pensa, poxa, eu tenho baixa visão, é um pouco mais difícil, realmente é, mas eu consigo fazer faculdade. Essa é uma crença também que você tem e é uma crença positiva, porque por mais que você tenha dificuldade, você sabe dessa dificuldade, da sua limitação, você vai lá e tenta. Essas crenças, elas são passadas para a gente, pelos nossos pais, os nossos familiares, o ambiente que a gente vive, Então a gente vai vendo como que as pessoas lidam com determinadas situações, o que elas falam, então tudo isso acaba virando uma crença aqui dentro da nossa cabeça. As crenças limitantes, elas não são legais, principalmente para a gente que tem baixa visão. Por exemplo, se você pensar, eu tenho baixa visão, então eu não posso sair na rua sozinho porque é muito perigoso. Gente, é perigoso sair na rua sozinho para qualquer pessoa. Mas para a gente que tem baixa visão, realmente tem um perigo a mais porque a gente não enxerga 100% bem, certo? Porém, por outro lado, a gente não pode pensar dessa forma porque a gente vai ficar muito limitado, a gente não vai querer fazer nada, querer só ficar em casa e não sair. Então, vocês estão vendo como essas crenças, elas acabam limitando de certa forma a nossa vida, por isso o nome crença limitante, porque são pensamentos que levam à ação e essas ações levam à nossa realidade, Então, as crenças são os pensamentos que a gente tem. Esses pensamentos, eles geram uma ação e essa ação, ela gera uma realidade, ou seja, aquilo que a gente vive, o que a gente faz, o nosso mundo, digamos assim. Então, tudo que você pensa, logo acaba vindo para a sua vida e se torna realidade. Só que essas crenças limitantes, elas acabam te limitando. Então, por exemplo, a gente que tem baixa visão, a gente pode ter uma crença limitante de, eu não consigo fazer faculdade, que é muito difícil. Ou eu não posso namorar porque ninguém vai me querer por conta da baixa visão. Pode ser uma crença que alguém tenha. Então saiba que isso é uma crença limitante e tenta tirar isso de você, porque essas crenças não são legais, porque elas vão te paralisar, elas vão te limitar diante da sua vida. Seguir pessoas com baixa visão podem fazer faculdade, podem namorar, podem sair na rua sozinho. É óbvio que é bem mais desafiador, pra gente, mas a gente consegue pedindo ajuda, fazendo o nosso esforço, sabe, para conseguir fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu percebo que eu estou com uma crença limitante, por exemplo, antigamente eu tinha muito receio de sair sozinha, principalmente para festas, essas coisas assim. Eu tinha muito medo porque eu achava que a iluminação, o ambiente não era muito legal. Até hoje, realmente não é legal porque é um pouco mais escuro, e à noite e tal. Só que uma vez eu fui
Eu achei legal e logo eu vi que, ok, tem os desafios, tem, mas a gente consegue. Outra crença também que eu tinha quando eu era mais nova era em relação a viajar sozinha. Eu via muito vídeo de youtubers, de pessoas aqui na internet viajando sozinha e eu sempre achei aquilo muito inspirador. Só que eu pensava, poxa, por conta da baixa visão vai ser muito difícil, eu não consigo viajar sozinha. Mas chegou um momento que eu tive a oportunidade de viajar sozinha e aí eu fui pensar, né, o que poderia acontecer se eu viajasse sozinha. Fui pensar nos prós e contras, eu vi que não tinha muito contra, assim, dava para ir, sabe, olhando a situação. Resolvi ir. Depois que eu fui, que eu consegui pedir uma comida no restaurante, consegui pagar a conta, consegui fazer os passeios, consegui conhecer a cidade, consegui fazer tudo sozinha, apesar da baixa visão, eu me senti muito mais confiante. E essa crença, ela meio que caiu por terra, porque hoje em dia eu não acredito que pessoas com baixa visão podem viajar sozinhas. Então, assim, para a gente conseguir quebrar essa crença e fazer com que a nossa vida ela evolua um pouco melhor e que a gente seja uma pessoa com deficiência com mais leveza, porque eu acredito que essas crenças acabam deixando a nossa vida um pouco mais, como é que diz, mais pesadas, porque a gente não acredita que a gente não consegue fazer tanta coisa que a gente fica um pouco mais pesada. Então, a partir do momento que a gente tira essas crenças e a gente começa a pensar que a gente sim consegue fazer as coisas, vai ser mais difícil, tem limitações, é desafiador, mas a gente pede ajuda, a gente corre atrás, pode demorar um pouco mais, mas a gente consegue fazer. Então, quando a gente consegue quebrando isso aos poucos, a gente acaba vivendo uma vida mais leve, porque a gente não tem aquele peso da crença limitante dentro da gente. Eu tava com a meta, tô com a meta esse ano de ler mais livros, porque no ano passado foi um ano assim de muitas mudanças para mim e eu acabei não conseguindo ler tantos livros, não conseguindo focar muito. Então, a meta que eu tenho para esse ano é ler mais livros. E aí eu comecei justamente lendo esse livro aqui, As 9 Leis Inegociáveis da Vida, de Marcel Scalco. Esse livro aqui, ele fala sobre as 9 leis da vida e ele acabou trazendo um pouco também sobre essa questão de crenças limitantes, sobre o quanto que o nosso pensamento, a forma como a gente pensa, influencia na nossa vida. Hoje, eu comecei a ler esse livro hoje é dia 10 de janeiro. E aqui no primeiro capítulo, deixa eu encontrar aqui, tem uma frase que eu achei muito interessante e que me deu a ideia para gravar esse vídeo aqui para vocês. A frase diz o seguinte: experimentamos em nossa vida aquilo que acreditamos ser. Ou seja, tudo que a gente acredita, tudo que a gente imagina que realmente pode se tornar realidade na nossa vida, isso realmente acontece. Então, a gente experimenta aquilo que a gente acredita e logo isso se torna realidade. Isso é realmente a questão, engloba, né, tanto lei da atração, engloba pensamentos positivos, engloba essa questão também do pensamento limitante. Então, assim, pensem um pouco a respeito dessa questão, comecem a observar quais são as crenças limitantes que você tem na sua vida em relação à deficiência. De repente é uma crença limitante de que, por exemplo, de que pessoas com deficiência não podem viajar sozinhas, pessoas com deficiência não podem, por exemplo... Ai, gente, tem muita crença limitante, só que agora na minha cabeça não tá vindo tanta, sabe? Pra falar aqui pra vocês. Mas tenta observar quais são os pensamentos que vira e mexe aparecem na sua cabeça e se esses pensamentos eles são bons ou eles te limitam de alguma forma, né? Você pensa, pessoas com deficiência não podem ter amigos, pessoas com deficiência só podem ser amigos de outras pessoas com deficiências. Isso são crenças que a gente tem dentro da nossa cabeça. E o que vai definir se essa crença ela é limitante ou não é você, porque aí você que vai decidir como que você vai lidar com essa crença. Porque, por exemplo, se você acredita que pessoas com deficiência só podem ter amigos com deficiência, isso virou realidade, virou a sua crença. Por outro lado, se você decide quebrar essa crença e fazer amizades com os dois grupos, né? Eu, por exemplo, tenho amigos com deficiência, sem deficiência, com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiente físico. Então, conheço bastante gente e
A deficiência ela não é uma barreira para fazer amizade, né? Muitas vezes a nossa mente, a forma como a gente pensa é que traz mais barreira para a gente do que a deficiência. Vai por mim. Então tenta mudar um pouco o seu pensamento, a forma como você olha para a sua vida, como você olha para o seu mundo. Tenta viver uma vida mais leve, uma vida mais positiva e veja que a deficiência ela é só uma pequena parte na sua vida. Ela não é o todo. Não deixa a deficiência ser o todo na sua vida, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não fico o dia inteiro só pensando na deficiência, só pensando nas limitações que eu tenho, nas dificuldades que eu tenho, porque se eu ficar o dia inteiro dessa forma, eu vou acabar trazendo um peso para minha vida e não vou viver uma vida tão feliz. Então, quando eu tiro um pouco desse peso, né, eu, por exemplo, leio livros, eu escuto músicas, eu gravo meus vídeos, edito vídeo, estou sempre fazendo alguma coisa, eu acabo meio que de vez em quando esquecendo que eu tenho uma deficiência e isso traz mais leveza para mim, porque às vezes eu vou fazer as coisas, já aconteceu de eu ir fazer alguma coisa, aí na hora de fazer é que eu percebo que eu não consigo por conta da baixa visão, sabe? Que às vezes eu esqueço. Então assim, eu espero que você consiga viver uma vida mais leve, uma vida que não tenha tantas crenças limitantes, que você consiga tirar essas barreiras aí da sua vida e viver de uma forma mais tranquila com a sua deficiência. E lembre-se, a sua deficiência ela não é o todo da sua vida, ela é uma pequena parte, ela faz parte da sua vida, mas você é um ser humano antes da sua deficiência. Então, procura viver de uma forma mais leve. É isso que eu desejo para vocês com esse vídeo aqui. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma, contribuído para você de uma forma positiva. Eu estou trazendo mais alguns vídeos reflexivos aqui no mês de janeiro, né? Para que a gente comece o ano realmente de fato mudando um pouco o nosso mindset, a forma como a gente pensa. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.